Mas, bom, dado que na última aula, né, nós deduzimos as leis de Kirchhoff, vamos agora, né, para os exemplos em que a gente vai pegar as leis de Kirchhoff e aplicar para diversos, né, circuitos diferentes, para que a gente obtenha quais são as soluções, né, de circuitos de natureza diferentes, envolvendo resistências, capacitores, indutores e, claro, fontes de tensão, ok? No caso aqui, né, para o nosso primeiro exemplo, né, eu estou pegando aqui um circuito mais simples, né, aqui é um circuito puramente resistivo. Aqui nós só temos fontes e resistências, né, fontes de força eletromotriz e resistências elétricas, porém não dá para resolver aqui esse circuito, né, somente com aquelas associações em série, em paralelo que a gente aprendia, né, lá no ensino médio, por conta da disposição dessas duas fontes, ok? Dada a posição em que elas estão, não dá para a gente resolver trivialmente igual a gente resolvia. A gente tem que aplicar as leis de Kirchhoff, ok? No caso, né, esse não é o circuito mais complicado, puramente resistivo, ok? A gente poderia colocar aqui um monte mais de malha, né? Enfim, poderia colocar aqui outra fonte, poderia colocar um monte de resistor aqui, enfim. Meu objetivo com esse nosso exemplo 1 não é aqui calcular um exemplo esdrúxulo, né? Um exemplo muito complicado. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como é que faz para poder aplicar as leis de Kirchhoff para circuitos dessa natureza. Porque se você aprende, né, se você entende como é que a gente monta, né, como é que a gente aplica as leis de Kirchhoff para esse circuito, qualquer circuito puramente resistivo que você for aplicar, o raciocínio vai ser o mesmo, ok? Não só para qualquer circuito puramente resistivo, como para qualquer outro circuito que você for aplicar as leis de Kirchhoff, o resultado vai ser, né, assim, a construção vai ser a mesma. Além disso, né, como é possível perceber aqui pelo enunciado do nosso exemplo 1, que é obtenha as equações do circuito, o que eu vou fazer nesse exemplo daqui é literalmente isso. Eu vou obter as equações que esse circuito respeita. Mas eu não vou resolvê-las. Eu só vou resolver, de fato, as equações dos próximos exemplos, né, que vão ser circuitos que misturam resistores, capacitores e indutores. Por que nos próximos exemplos eu vou resolver as equações, mas nesse daqui eu não vou, ok? Nesse daqui eu só não vou resolver porque as equações que a gente obtém de circuitos puramente resistivos são equações algébricas, equações que realmente formam um sistema linear. Nesse sentido, as equações de um sistema puramente resistivo podem ser resolvidas com técnicas de resolução de equações lineares que a gente vê inclusive no ensino médio, né, escrevendo ela em forma de matriz, escalonando a matriz, enfim. Esse curso daqui é um curso de eletromagnetismo e não um curso de continhas masoquistas à toa, certo? Então, como as equações que a gente vai obter nesse nosso problema são equações puramente algébricas e elas não trazem nenhuma análise muito rica quanto a esse sistema, eu não vou resolvê-las. Se você quiser resolver, fica à vontade. Eu vou simplesmente colocar as equações. A partir do momento que a gente tem as equações, o problema está resolvido. Para os próximos exemplos, né, que são circuitos que envolvem resistores, capacitores e indutores, as equações que regem exatamente o circuito elétrico são equações diferenciais. E aí a gente tem umas discussões mais ricas que podem ser feitas. Porque o comportamento desses circuitos, quando você começa ligando a bateria ou quando você desliga ela do nada, são diferentes. Enfim, a gente consegue tirar várias análises. Então, para os próximos exemplos, eu vou resolver as equações. Aqui não, eu vou só indicar o procedimento, como é que a gente faz para montar. E a partir daí, é girar a manivela e resolver o sisteminha linear, né? A física morre a partir do momento que a gente aplica as leis de Kirchhoff e acabou. Então vamos começar aqui aplicando a nossa primeira lei de Kirchhoff, né, que é a lei das malhas. Né? Para que a gente faça isso, primeiro a gente tem que identificar quais vão ser as malhas que nós vamos resolver. As malhas que eu vou escolher aqui vão ser essa malha daqui e essa malha daqui, ok? Também era possível escolher a malha grande? Também é possível, ok? Mas fica aqui a dica, sempre que você for aplicar a lei de Kirchhoff para as malhas, é sempre conveniente você pegar essas menores malhas, ok? Essas malhas que não tem nenhum fio, certo? Que realmente formam um retângulozinho bonitinho sem nada no meio. Isso porque essa malha completa nada mais é do que a superposição dessa malha com essa malha. Né? E essa superposição das malhas também, né, acaba refletindo uma superposição das equações. Se você aplica a primeira lei de Kirchhoff para essa malha e depois aplica para essa, se você soma as duas, né, se você faz uma combinação linear das duas equações de ambas as malhas, o que vocês obtêm é a equação da malha completa, certo? Então elas não são malhas independentes, né? Nesse sentido, né, fica aqui a dica, sempre escolha essas menores malhas possíveis do seu circuito. Chamando essa malha daqui de malha 1 e essa malha daqui de malha 2, vamos começar então aplicando a nossa primeira lei de Kirchhoff para a nossa primeira malha, ok? Vamos lá, como eu comentei com vocês na última aula, toda vez que a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff, a gente tem que escolher um sentido em que a gente vai calcular as quedas de tensão. Okay? O sentido ele é arbitrário, ok? No caso, eu vou escolher este sentido daqui para poder varrer os componentes. Eu vou escolher esse sentido tanto para a malha 1 quanto para a malha 2. Okay? Você pode escolher um outro sentido, não tem nenhum problema. Okay? Eu vou escolher o sentido horário para poder varrer, né, esses dois caras. Além disso, a gente também precisa convencionar um outro detalhe antes de aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é
para onde está apontando a corrente em cada um dos trechos, ok? Por que isso é importante? Porque se vocês forem se lembrar, as quedas de tensões nos resistores, ela depende da onde está indo a corrente. Se a gente analisa a queda de tensão a favor da corrente, a queda de tensão é positiva. Se a gente analisa contrária à corrente, ela é negativa. Então não dá para a gente fazer a soma das quedas de tensão, né, em uma malha que tenha resistores se a gente não sabe para onde está, exatamente o sentido que a corrente está fluindo. Né? No caso aqui da fonte de tensão, beleza, né, eu comentei com vocês, a queda de tensão numa fonte, ela não depende do sentido da corrente, mas para o resistor precisa. Mas aí você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, o que a gente quer obter nesse circuito não é exatamente a corrente elétrica nesse circuito? Então eu não sei previamente para onde está apontando a corrente. Como é que a gente faz então? Na prática, o que a gente faz é, vamos escolher um sentido arbitrário para a corrente, ok? E vamos montar nossas equações com essa corrente. Caso no final a corrente que a gente escolheu realmente estiver no sentido correto, a gente vai obter uma corrente positiva. Se na verdade a corrente estiver no sentido contrário, o resultado final da corrente vai dar negativo. Então o que a gente precisa fazer aqui é convencionar o sentido da corrente para cada um desses trechos daqui, ok? Então eu vou começar definindo nessa parte daqui do nosso circuito uma corrente I1 nesse sentido, ok? E aí por consequência, né, o fio aqui embaixo também vai ter uma corrente I1. Evidentemente, neste trecho daqui e nesse trecho, a corrente não vai ser I1, ok? Exatamente porque esse I1 ele pode bifurcar, né? Ele pode vir para cá ou pode vir para cá. Então, para este trecho daqui, eu vou definir uma corrente neste sentido daqui, que eu vou chamar de I2, ok? A corrente aqui. Né? E aí, nesse trecho aqui, né, do meio, eu vou, né, convencionar que a corrente está fluindo para cima e ela vale I3, ok? Se vocês quisessem fazer com convenções diferentes, não tem problema. Ok? A única coisa que vocês não podem fazer é, por exemplo, chamar aqui em cima de 1 e chamar aqui embaixo de, por exemplo, um I4, ok? Aí não, né? Lembrando, sempre que você tem um caminho completo aqui bonitinho que não bifurca, né? Como a gente está no regime de correntes estacionárias, esse cara daqui tem que ter a mesma corrente. Apareceu bifurcação, aí as correntes são diferentes. Aí mesma coisa, ó, aqui, né, entre dois pontos de bifurcação, a corrente tem que ser a mesma. Entre dois pontos de bifurcação, a corrente tem que ser a mesma. Então, tendo esse cuidado, né, de convencionar para onde vai estar apontando a corrente, né, não tem nenhum problema, é só seguir normalmente. Dado agora que nós temos um sentido para a corrente e nós definimos um sentido para poder calcular as quedas de tensão, agora sim nós podemos aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, né? Então vamos começar aqui aplicando a nossa primeira lei no nosso circuito, né, na nossa primeira malha, ok? Eu vou começar aqui, né, calculando a partir desse ponto, nesse sentido daqui, que é o sentido horário que eu convencionei, ok? Então, primeira queda de tensão vai ser a queda de tensão da fonte de tensão do polo negativo para o polo positivo, ok? A queda de tensão dessa forma, ele dá quanto? Vai dar menos V1, ok? Menos V1. Lembrando, a queda de tensão em uma fonte de tensão é exatamente a diferença de potencial entre as placas e ela é negativa se tiver nesse sentido, da placa negativa para positiva. Se for da positiva para negativa, a queda de tensão ela é positiva, ok? Eu discuti isso nas aulas anteriores aqui, né, desse exemplo. Próximo componente vai ser o nosso resistor 1 e percebam, nós vamos estar calculando a queda de tensão ao longo, né, no mesmo sentido da corrente. Quanto é que vai dar isso? Vai dar valor da resistência vezes a corrente que está passando por ele, positivo. O próximo componente dessa malha, né, vai ser a nossa fonte de tensão V2. Né, e perceba, a gente tem que calcular a queda de tensão do polo positivo para o polo negativo. Então, quanto é que vai dar essa queda de tensão? Vai dar a diferença de potencial positiva. Então, mais V2. Próximo componente, o nosso resistor 2. Reparem que a gente está calculando a queda de tensão nesse resistor 2 no sentido contrário da corrente, que é o I3. Okay? Então, quanto é que vai dar essa queda de tensão? Vai dar negativo, né, porque está contrário à corrente, valor da resistência vezes a corrente está passando por ela. E aqui agora, né, não tem mais nenhum componente na nossa primeira malha, voltamos ao nosso ponto. Então, né, soma das quedas de tensões em uma malha vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a zero. Então, essa daqui é a equação fornecida pela primeira malha. Dado isso, né, vamos aplicar a nossa primeira lei para a segunda malha, ok? E aqui no caso eu vou começar, né, enfim, tanto faz onde começa, né, mas eu vou começar calculando as quedas de tensões a partir desse ponto, ok? E aí nesse sentido horário, né, por convenção minha também poderia estar fazendo no sentido anti-horário. Inclusive, fica aqui a dica, né, de uma maneira geral, é sempre mais conveniente calcular a soma das quedas de tensões em todas as malhas no mesmo sentido. Okay? Então não é conveniente você calcular em um no sentido horário e no outro no sentido anti-horário, ok? É mais conveniente matematicamente, né? As equações elas ficam mais agradáveis de você resolver se você convenciona todo mundo no mesmo sentido, ok? Então ou todo mundo no horário ou todo mundo no anti-horário, né? Não precisa, é só uma questão que facilita, ok? Mas enfim, analisando aqui nossa segunda malha, primeiro elemento, né, que a gente vai calcular a queda de tensão vai ser esse resistor R3. E perceba, a gente vai calcular a queda de tensão no mesmo sentido da corrente. Então, quanto é que vai ser a queda de tensão nele? Vai ser positivo, né, valor de sua resistência, vezes a corrente que está passando nele. Então, R3 e 2.
Né? Próximo componente vai ser esse resistor 4, ok? A gente vai estar calculando a queda de tensão nele ao longo da corrente também que está passando por ele. Logo, também vai ser positivo R4 vezes I2, ok? Aqui não vai ter nenhum. Agora a gente vai calcular a queda de tensão nesse resistor 2. Perceba, a gente está calculando a queda de tensão ao longo da corrente que está passando por ele, ok? Então aqui vai ficar positivo R2 e 3, ok? E agora vai faltar somente, né, a nossa queda de tensão nessa nossa fonte de tensão V2. E perceba, estamos calculando no sentido do polo negativo para o polo positivo. Então, né, essa queda de tensão ela é negativa, então menos V2. Todo mundo aqui igual a zero, porque varremos todos os componentes dessa nossa malha. Então, essa aqui vai ser a nossa segunda equação fornecida pela primeira lei de Kirchhoff, aplicada aqui no caso à nossa segunda malha. Agora fica aqui de exercício, calcule exatamente a primeira lei de Kirchhoff aplicada a essa malha completa, ok? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que a equação que vocês vão obter vai ser a soma dessas duas equações, ok? E é fácil ver isso, por quê? Porque como a gente colocou para varrer ambas as malhas no mesmo sentido, esse trecho daqui, que é um trecho de fio comum às duas malhas, né, em uma das malhas ficou direcionado, a gente fez a queda de tensão em um sentido, e na outra malha a gente fez a queda no sentido contrário. Então perceba, olha só, o nosso R2 e 3 e o nosso V2, ele apareceu com sinais trocados, exatamente porque a queda de tensão em uma das malhas foi para baixo e no outro foi para cima. Então quando você soma esses dois circuitos, as equações dos circuitos, você vai cortar exatamente os termos daqui, as quedas de tensões, das partes que são comuns dos dois circuitos. E aí o que vocês vão obter aqui é exatamente a primeira lei de Kirchhoff aplicado, né, a nossa malha completa, ok? Eu estou deixando isso claro aqui pelo seguinte, né? Percebam que nesse nosso problema a gente tem três incógnitas, ok? A princípio, as tensões, né, das fontes e as resistências são valores dados, né? O que a gente precisa descobrir aqui para determinar a solução do nosso circuito é determinar as correntes I1, I2 e 3. Então perceba, temos três incógnitas. Por conta disso, nós precisamos de três equações para obter a solução desse nosso circuito, ok? E aí, muita gente tem um raciocínio errado de fazer o quê? Vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff para essa terceira malha. Aí a gente vai ter três equações, né? Só que não, porque a terceira equação, né, que é a equação obtida pela malha toda, é uma combinação linear dessas duas. Então a gente teria um sistema linearmente dependente. A gente precisaria de mais uma equação independente, né? Por isso que eu deixei claro aqui, né, que a equação do circuito todo é a soma dos dois, né? Só para que nunca passe pela sua cabeça isso, né, de aplicar para todas as malhas possíveis. Por quê? Porque se você aplica para as menores malhas, qualquer outra malha que compreenda duas pequenas, né, ou três ou quatro, por aí vai, é sempre uma superposição, né, uma combinação linear das equações das malhas que a compõem. Para obter a nossa terceira equação independente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar a nossa segunda lei de Kirchhoff, né? E que é bem óbvio, né? Se para obter a solução do nosso problema a gente precisa saber quais são essas correntes, e a gente precisa de uma equação que relaciona as correntes, vamos usar a segunda lei de Kirchhoff, que por definição relaciona as correntes que é exatamente em um nó, né? Então, né, claro, para poder, né, aplicar a segunda lei, a gente precisa identificar quais são os nós desse nosso circuito. Aqui no caso a gente tem dois nós. A gente tem esse daqui de cima e esse daqui de baixo. Mas na prática a gente só precisa aplicar a segunda lei para um nó. Por quê? Porque se eu aplico para os dois eu vou obter as mesmas equações, ok? É só você pensar, né? O que a segunda lei fala pra gente? Ela relaciona as correntes exatamente dos fios que se juntam no nó, ok? Então, se vocês forem ver, quais são as correntes que se juntam aqui? I1, I2 e 3. Quais são as correntes que se juntam aqui? I1, I2 e 3. Então, no final de contas, né, esses dois nós vão fornecer a mesma equação, ok? Então, vamos analisar o nó aqui de cima, né, por conveniência, certo? Eu poderia analisar esse aqui de baixo, né? Para poder fazer aqui a nossa análise, né, eu vou ampliar aqui esse nosso nó, ok? Então, vamos lá, dadas essas convenções de correntes aqui, a gente tem que a nossa corrente I1 está vindo para cá, a nossa corrente I2 está vindo para cá, e a nossa corrente I3 está vindo para cá, ok? Para a gente aplicar a nossa segunda lei dos nós, se vocês se lembrarem, né, qual que é a convenção que a gente está usando? A convenção que a gente está fazendo aqui é que todas as correntes têm que estar direcionadas para o nó, ok? Então, eu tenho que ajeitar exatamente o sentido dessa corrente, né? Falar que a corrente aqui ela é I2 para a direita é a mesma coisa que falar que ela é menos I2 para a esquerda, ok? E aí perceba, quando a gente faz isso, as três correntes estão exatamente direcionadas para o nó. Então a gente pode aplicar a nossa segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei fala pra gente? A soma das correntes direcionadas para o nó dá zero, ok? Então, consequentemente, I1 menos I2 mais I3 é igual a zero, ok? E a gente obteve essa expressão daqui exatamente pelo nó do nosso problema. Então percebam, né, nós temos três incógnitas e um sistema de três equações
independentes, né, em um sistema de equações lineares. Logo, esse nosso sistema tem solução, né, a solução é única, como seria de se esperar, e a solução desse cara vão ser exatamente as soluções das correntes. E como eu disse para vocês, eu não vou resolver esse sistema, porque agora, né, a resolução desse sistema é simplesmente, né, girar a manivela matemática, né, é simplesmente aplicar conhecimentos básicos de álgebra linear que a gente vê, inclusive, no ensino médio, né, para poder, enfim, para poder obter a solução desse cara daqui, né. Enfim, fica aqui minha sugestão, quem quiser resolver, é só montar a matriz aqui de sistema linear, escalona, né, usa Gauss-Jordan, né, método de Gauss-Jordan, e aí é só correr para abraço, né. Dado isso, né, encerro aqui esse vídeo do primeiro exemplo, né, espero que tenha ficado claro como é que faz para poder aplicar as leis de Kirchhoff para um sistema aqui qualquer, ok? Perceba que se aqui tivesse mais malhas, o raciocínio seria o mesmo. Ok? Para isso, verifique quais são as malhas que você vai aplicar a primeira lei. Depois, convencione qual vai ser o sentido que você vai fazer a soma das quedas de tensão. E convencione o sentido, né, das correntes aqui no seu circuito, já que a queda de tensão dos componentes passivos, né, resistores, capacitores e indutores, depende, né, desse sentido da corrente. Dado isso, né, espero vocês nos próximos exemplos, né, em que eu vou aplicar as leis de Kirchhoff para circuitos que possuam tanto resistores quanto capacitores e indutores.